Nessa semana, finalmente começou a vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 em todo o Brasil, para o alívio de milhares de famílias que vinham esperando ansiosamente para que o Ministério da Saúde liberasse essas doses e passasse a distribuir para os estados, que já era esperado desde dezembro, quando a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, declarou que essas doses eram seguras e podiam ser aplicadas nas crianças brasileiras. A chegada das primeiras doses a Santa Catarina foi marcada por muita confusão, e não só aqui no nosso estado. Mas vamos nos concentrar no que aconteceu por aqui. Na última sexta-feira, a primeira remessa era muito aguardada. Tanto é que o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, estava no aeroporto aguardando a chegada dessas doses que deveriam chegar ao aeroporto de Florianópolis às 8h45 da manhã. Às 8h40 veio um aviso do Ministério da Saúde de que essas doses da vacina infantil não tinham embarcado, que chegariam apenas vacinas contra a febre amarela naquela aeronave. Àquela altura, o avião já estava em procedimento de pouso, já estava praticamente em solo e não se sabia ainda maiores detalhes sobre o que havia levado ao atraso na chegada dessas doses. A expectativa e a informação oficial do Ministério da Saúde era de que o envio ficaria para as 2 horas da tarde. Estava tudo pronto para, de fato, esperar essas doses às 14 horas, mas pouco antes do meio-dia chegou outra informação à Secretaria de Estado da Saúde de que essas doses já tinham chegado ao estado, que era de fato uma boa notícia, porque adiantou em 2 horas, então o processo de distribuição também seria adiantado, só que não tinha ninguém para receber aquelas doses ali naquele momento no aeroporto, porque não era o horário previsto, ou seja, teve toda uma confusão logística que ocorreu não só aqui em Santa Catarina, mas também em outros estados. Diversos estados relataram ao Ministério da Saúde que tiveram dificuldade com a logística de distribuição. Para completar a confusão, da carga que Santa Catarina recebeu, eram 39.800 vacinas na primeira remessa. Uma das caixas veio em total desconformidade com os padrões do Ministério da Saúde. As vacinas vieram soltas em meio ao gelo seco, o que não é comum. Isso chamou bastante a atenção da Secretaria de Estado da Saúde, que enviou um ofício ao Ministério da Saúde informando sobre esse e outros problemas. Por sorte, essas vacinas que estavam em meio ao gelo seco foram testadas, tiveram a temperatura avaliada e estava tudo bem, nada se perdeu. É uma boa notícia, porque seria pior ainda se tivéssemos perdido doses diante da pouca quantidade que o Estado recebeu nessa primeira remessa que veio na última sexta-feira. Vários estados, então, fizeram relatos ao Ministério da Saúde sobre problemas e isso agora está sob análise do Ministério. Vale lembrar que o Ministério da Saúde contratou uma empresa especificamente para fazer o transporte das vacinas infantis contra a Covid-19. Não é a mesma empresa que já fazia o transporte de outras vacinas que estão sendo utilizadas no Plano Nacional de Imunização. Essa empresa foi contratada agora no mês de dezembro, sem licitação, por 62 milhões de reais para atuar por um período de 12 meses. Segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, essa empresa não tem experiência no transporte de vacinas. Isso, inclusive, chegou a ser alvo de análise por parte do Tribunal de Contas da União. O Ministério da Saúde, diante da reclamação dos estados, está analisando o que deve ser feito. Agora, a última chegada de doses ao estado ocorreu tudo bem. Isso significa que algumas arestas foram aparadas em relação ao primeiro transporte, mas mesmo assim levantaram-se muitas dúvidas em relação a esse contrato que foi feito de forma emergencial. E toda essa confusão coroa uma dificuldade muito grande na
na obtenção das vacinas contra a Covid-19 para as crianças e no início da imunização das crianças de 5 a 11 anos. Vale lembrar que o Ministério da Saúde, pela primeira vez, colocou uma etapa do Plano Nacional de Imunização em consulta pública, algo que nunca havia sido feito em relação a nenhum outro tipo de vacina no Brasil. Além da consulta pública que foi feita online, também houve uma audiência pública em que foi aberto espaço para algumas falas negacionistas, falas anti-vacinas, que no fim das contas servem apenas para recortes que acabam indo parar nas redes sociais e alimentando a desinformação, a hesitação vacinal. Então houve muitos obstáculos à vacinação das crianças e esse problema logístico acaba coroando esse processo todo que foi tão difícil até a vacina chegar aos bracinhos dos pequenos de 5 a 11 anos, o que a gente está vendo ocorrer a partir dessa semana. E agora a grande dificuldade dos profissionais de saúde, das secretarias estaduais de saúde, é lidar com a desinformação, com as campanhas de desinformação que ganham as redes sociais e que infelizmente tem como grande garoto propaganda o presidente da República, Jair Bolsonaro, que coloca em dúvida a vacina, uma vacina que já é utilizada para crianças em boa parte do mundo com muito sucesso e que é importantíssima para proteger as crianças também, principalmente nesse momento agora em que a gente tem uma circulação tão grande da nova variante, a variante Ômicron, que tem aumentado exponencialmente o número de casos de Covid-19 aqui no Brasil e no mundo. Então, temos enfim a vacinação das crianças, mas não sem muita dificuldade.